The Beginning After the End. Volume 12. Capítulo 504. Povo de Alacria. POVK era Denoir. Dei um tapinha nas costas do jovem antes de me afastar. O sorriso dele era grato, mas cansado, e com um leve toque de angústia. Ainda assim, ele sorriu. Era alguma coisa. Quando ele se aproximou do Tempus Varp, instalado no vasto saguão da Biblioteca Central de Cargidan, a maga de cabelos castanhos claros, responsável por conduzir essa última transmissão, murmurou palavras suaves e encorajadoras. O jovem tinha pouco a que voltar. Era por isso que se sentiu confortável esperando tanto tempo para ser o último dos refugiados a retornar ao seu povo. Ninguém estaria esperando por ele. A guerra havia levado todos. Nossa atendente voluntária, uma integrante do sangue nomeado KN, estremeceu ao ativar o dispositivo Tempus Varp. Sua mana tremulava, inconsistente. Ainda assim, o mecanismo foi ativado, e o jovem foi puxado por um ondular de espaço e mana. Com isso feito, a maga se sentou na beirada da plataforma e enxugou a testa. Obrigada, falei, forçando-me a ficar ereta, apesar das dores nas costas e do desconforto persistente atrás dos olhos. Diga ao seu lorde que a ajuda dele não será esquecida. A maga KN deu uma pequena risada sarcástica. Seja lá o que isso valha. Ainda assim, suponho que essas pessoas mereçam morrer no conforto de suas próprias casas. Engoli minha resposta amarga, repetindo apenas meus agradecimentos antes de me virar e caminhar com propósito em direção à saída da biblioteca. A verdade era que o propósito era uma fachada, não para os outros magos que permaneciam na biblioteca, mas para mim mesma. Eu não sabia ao certo o que fazer agora. Passará tempo demais no pequeno escritório que ocupei no andar de cima e relutava em incomodar Ceris. Ela estava ciente que os últimos refugiados estavam programados para ir para casa hoje. No entanto, a própria cidade de Cargida oferecia pouco para mim. Embora minha casa, de certo modo, não ficasse tão longe, escolhi permanecer na biblioteca até agora. Era nossa base de operações, onde Ceris e Siuri também decidiram ficar, e eu era necessária quase todas as horas do dia. Lá fora, parei e virei o rosto para o sol do fim da tarde. Meus dedos foram ao externo, pressionando contra a pele. Sob a carne, os músculos e os ossos, meu núcleo doía. A primeira onda de mana havia sido ruim. Veio como um tsunami vindo de um mar distante, avançando sobre nós. Quando recuou, levou nossa mana com ela. Todos os magos foram afetados, mas os mais fortes sofreram mais. A segunda onda foi muito pior. Comecei a andar novamente, meu propósito incerto pela primeira vez em semanas. Após o primeiro pulso, Corbett e Lenor haviam se retirado para as Relictons com a maioria dos outros altos-sangues. Agora, os dois primeiros níveis das Relictons estavam em risco de superlotação. Com tantos ascendentes de alto escalão envolvidos na rebelião de Ceris, a organização deles rapidamente desmoronou, e os altos-sangues em cada cidade estavam limitando o acesso às Relictons onde podiam. Era outro desastre em formação. Enquanto ponderava sobre as últimas semanas e tentava direcionar meus pensamentos para as próximas, meus pés começaram a me levar para a propriedade de Noir. Apenas os guardas e servos que ainda não haviam fugido da cidade estavam lá, mas eu fazia questão de visitar a cada poucos dias. Também seria agradável dormir em um lugar mais confortável do que a maca no meu escritório. O segundo pulso de mana atingiu como uma lança no núcleo de cada mago em Cargidan, já enfraquecidos pela batalha, aprisionamento, choque pela derrota de Agrona e o primeiro pulso de mana. Tempo e previsão nos permitiram preparar diversos elixires para aqueles em maior risco de sofrer as consequências, em especial os mais fortes e os mais fracos entre nós, o que deu a Ceris e Siuri uma forma de conter os piores efeitos. Isso os manteve vivos, pelo menos, mas,
Mesmo racionando os elixires apenas para aqueles em perigo de lesões permanentes ou morte, a cidade já estava ficando sem suprimentos. Pedi várias vezes para Ceres buscar abrigo nas Relictons, mas ela resistiu até agora. Assim que estiver bem o suficiente para viajar, voltarei para minha propriedade em Seisclar. O que restou dela, pelo menos. Ela disse com um sorriso distante. Além disso, preciso estar aqui quando Alaric retornar. Ainda estamos trabalhando nos detalhes de como transmitir as provas que ele encontrar. As redes de transmissão de Agrona estão em ruínas. No silêncio, eu sabia que a propriedade de Ceres não seria longe o suficiente. Relatos iniciais após o segundo pulso indicavam que ele tinha alcançado quase todo o continente. Apenas os pontos mais ao sul de Seisclar estavam seguros. O que significava que um terceiro pulso certamente atingiria cada mago em Alacria. Minha pele formigou com o pensamento. Mesmo assim, a maioria daqueles que não podiam acessar as Relictons estava fugindo para o sul. Os rios estavam abarrotados de embarcações, as estradas, de carroças, e era quase impossível acessar um Tempus Varp com tantos magos doentes e exaustos. Ceres sabia disso tão bem quanto eu, então essa conversa de retornar para sua propriedade era apenas uma distração. Eu havia experimentado em muitas ocasiões o quão orgulhosa ela podia ser. O restante da liderança de Alacria estava morto ou escondido. Ela mesma poderia ter ido para as Relictons ou até para Dicatem, mas permanecia em Cargidan, o marco zero para o que quer que fossem esses ataques. Às vezes, quando não percebia que estava sendo observada, uma expressão estranha e focada tomava seus traços, como a de um minerador escavando rocha ou um estudioso absorto em um texto difícil. Ela estava pensando, teorizando, planejando. Para ela, planejar da segurança das Relictons enquanto os menos afortunados continuavam a sofrer aqui era fraqueza, não sabedoria. Chutei uma pedra no caminho. Ela quicou em um beco, assustando uma pequena besta de mana carniceira, que gritou irritada e fugiu. As ruas estavam quase desertas. Cruzei ocasionalmente com um guarda ou um servo não mago, levando mensagens ou cumprindo tarefas para seus mestres acamados, mas era um contraste gritante com a habitual agitação de Cargidan. Isso será um problema em breve também, reconheci ao passar por uma mercearia vazia e com as portas fechadas. O comércio estava acabado, a indústria paralisada. As fazendas distantes que alimentavam milhões de alacrianos nas cidades não conseguiam nos alcançar ou estavam acumulando seus recursos para suas pequenas comunidades. As Relictons eram como ilhas, com uma indústria no primeiro nível o suficiente para sustentar sua população normal. Contudo, com tantos fugindo dos pulsos para lá, seus recursos logo se esgotariam também, forçando-os a retornar à Alacria ou a enfrentar zonas mais profundas em busca de sustento. Meus pensamentos continuaram girando, percorrendo os mesmos caminhos desgastados, até que cheguei à propriedade de Noir. Ela ainda estava de pé, inalterada, bem, talvez um pouco descuidada e desleixada, como um nobre que passou tempo demais sem cortar o cabelo. Ao me colocar diante do portão frontal desprotegido, olhando para ela, percebi a verdade, eu não queria estar ali. Corbett e Lenore haviam partido. Louden se foi. O sangue estava dividido, despedaçado, em guerra entre si. Assim como o resto de Alacria, murmurei para a brisa. Em vez de descansar como pretendia, continuei descendo a rua, decidindo dar uma volta pela cidade para afastar meus pensamentos tortuosos. Minhas pernas e mente estavam exaustas quando acabei de volta na biblioteca, 3 horas depois. Após o caos de organizar todos os refugiados e soldados que retornaram de Dicatem, o pequeno grupo de atendentes e operativos sob o comando de Ceres fazia a biblioteca parecer ainda menos viva do que se estivesse completamente vazia. Eles mal prestaram atenção enquanto eu marchava, cansada, pela biblioteca até o escritório no segundo andar que estava ocupando.
Destranquei a porta, fiz uma rápida inspeção para garantir que nada estava fora do lugar e me joguei na cadeira de couro desgastado atrás da mesa emprestada. Lá, sentei-me por vários minutos olhando para o nada. Meus pensamentos estavam finalmente, abençoada e silenciosamente, quietos. Porém, a calmaria não durou muito. A ansiedade, um impulso sutil, mas invasivo, de fazer alguma coisa, rastejava como vermes sob minha pele. Destranquei minha mesa e peguei um certo pergaminho. Eu o verificava várias vezes ao dia, mas fazia algum tempo desde a última vez que ele mostrara algo além de mensagens antigas. Meu coração acelerou ao ver novas palavras rabiscadas na superfície. A excitação se transformou em decepção quando li a mensagem escrita por Lyra Drade, que foi transmitida de seu pergaminho bidirecional para o meu, atravessando a vasta distância entre os continentes. Ainda nenhuma resposta de Arthur em Efeltus. Parecia improvável que Arthur retornasse tão cedo. Nem sequer podíamos ter certeza de que ele havia recebido nossa mensagem, que foi enviada com o meio Azura, Shu. Isso foi um risco desnecessário, quase tolo, que eu não teria corrido, pensei, me corrigindo em seguida. Afastei o pensamento e continuei lendo. De acordo com a nota, uma aprovação provisória foi dada para que um pequeno número de alacrianos retornasse a Dikaten, se desejássemos. Isso foi, Lyra deixou bem claro, graças ao trabalho de Tessier Alite. As Mecha-Quimeras, o novo arsenal de máquinas infundidas com bestas de mana de Dikaten, estava sendo realocado para Elenoir para montar artefatos adicionais de teletransporte de longo alcance e supervisionar o processo. Coloquei o pergaminho de lado, deixando-o enrolar parcialmente. Esta notícia era inesperada, e o momento era ruim. Provavelmente haveria muitos alacrianos dispostos a retornar às vilas estabelecidas entre a clareira das bestas e Elenoir em Dikaten, mas tínhamos acabado de ajudar as pessoas a deixarem Cargida. No momento, eu não sabia nem por onde começar a oferta de realocar pessoas mais uma vez. Talvez uma loteria. Parece que temos algum tempo para pensar nisso, pelo menos. Minha voz soava vazia e cansada, até mesmo para meus próprios ouvidos. Minha porta se abriu de repente, sem aviso prévio. Falando sozinha agora, garota? Uma voz rude perguntou. Não está ouvindo vozes na cabeça, espero. Alaric entrou cambaleando, parecendo ter sido levado pelo vento. Ceris, segurando a porta, entrou no escritório logo atrás dele. Minha mentora usava um vestido preto simples e confortável que flutuava logo acima do chão, dando a impressão de que ela mesma pairava sobre o piso polido. Nenhum sinal de cansaço ou aflição transparecia em suas maneiras ou feições. Levantei-me. Alaric. Você voltou. Meus olhos saltaram para Ceris. Foi bem-sucedido? De certa forma, resmungou o velho ascendente, caindo em uma cadeira do outro lado da mesa. Ceris acomodou-se em uma cadeira também, talvez o único sinal de fraqueza que demonstrou. Temos a chave para a gravação. Ela deslizou o pequeno pedaço de cristal entalhado pela mesa até mim. Ainda não assistimos. Seu olhar dirigiu-se apontando para um artefato de projeção sobre minha mesa. Meu coração disparou enquanto eu carregava o cristal de armazenamento e ativava a projeção. Alaric estendeu a mão e deixou sua mana fluir em uma série de pulsos que reconheci como uma chave de mana. Enquanto esperávamos a projeção se materializar, perguntei. E quanto ao instilador? Morto. Ataque cardíaco, pobre coitado. O grunhido que acompanhou de Alaric não expressava exatamente um profundo senso de pesar. Pelo menos ele conseguiu me passar a sequência da chave de mana antes de morrer. Franzi o senho, mas não disse nada. A imagem de uma densa e interminável extensão de floresta foi projetada em uma área vazia da parede. O ângulo do artefato de gravação mudou ligeiramente enquanto o pequeno artefato animado ajustava sua posição.
Por alguns segundos, nada aconteceu. Uma força externa causou uma distorção na gravação visualizada, e o artefato, semelhante a um pássaro, girou à esquerda. Várias figuras surgiram, voando rapidamente sobre as copas das árvores. A distorção se intensificou, mas então a imagem se normalizou. As figuras, 8 ao todo, passaram rapidamente. O artefato de gravação saltou de seu poleiro e os seguiu. 4 das pessoas pareciam estar conscientes, 2 voando à frente e 2 atrás. As outras 4 estavam horizontais, imóveis no ar, seus corpos flutuando ao vento entre os outros. Achei que tinha reconhecido as 4 formas imóveis, mas o ângulo era ruim. Bem, isso não vale nada, resmungou Alaric. Silêncio, ordenou Ceris. Sua voz era suave, mas o tom de comando era absoluto. Assistimos a gravação continuar por mais alguns minutos. O artefato se inclinou, tomando um ângulo mais íngreme para se posicionar acima do pequeno grupo, que estava desacelerando ao chegar a um local onde a floresta estava completamente destruída. Reconheci os pedaços quebrados de alguns dispositivos semelhantes aos que Ceris havia usado para congelar os portais das Relictons. Foi então que finalmente tivemos uma boa visão das 8 pessoas. Caídos entre 4 azuras estavam Arthur, Sylvie, Cecília, que já sabíamos que havia voltado a ser Tessieralite, e o próprio Agrona. O alto soberano estava inconsciente, sua cabeça pendendo, mesmo sustentada magicamente. Vê-lo assim me deixou profundamente desconfortável, e arrepios percorreram meus braços. Pelas costas peludas de Vritra, é ele mesmo, disse Alaric, sua voz mal passando de um sussurro. Aquele é. Queses Indrat em pessoa, sim, respondeu Ceris a minha pergunta inacabada. Com ele estão Sharon Indrat, líder das forças draconicas que antes ocupavam Dikaten, Vinson Indrat, seus olhos e voz em nosso mundo, e esta quarta dragão, a mulher, deve ser Miri, a esposa de Queses, embora eu não possa confirmar isso com absoluta certeza. Conforme a imagem gravada continuava, concentrei-me em Queses. Ele parecia muito mais jovem do que eu imaginava, suas feições eram marcantes e suaves. Cabelos loiros brilhantes caíam abaixo dos ombros, agitados pelo vento do voo, e ele vestia roupas ricas em branco e dourado. Eu não sabia o que esperava, considerando o mito de sua existência, mas com certeza não era esse, homem relativamente comum. Uma fenda distorcida e cintilante apareceu na gravação. A abertura para Efeutus, explicou Ceris. O artefato não conseguiu capturá-la adequadamente. Queses e Miri se viraram para olhar para a terra atrás deles. Trocaram algumas palavras, mas não havia som, e o artefato estava voando alto demais para tentar ler os lábios deles. Então, se viraram novamente e flutuaram para frente, desaparecendo no portal que não podíamos ver claramente. Um por um, o restante do grupo seguiu. O artefato de gravação deu várias voltas pelo local, então virou e acelerou em outra direção, provavelmente para algum local de extração pré-determinado. É o suficiente? Perguntei, me virando para minha mentora. Parece bem claro para mim. Queses capturou Agrona. Os outros soberanos estão todos mortos ou desaparecidos, assim como as foices. E as assombrações sumiram. A Lacria está livre do clã Vritra. Suficiente para o quê? Ceris perguntou, embora as palavras não fossem direcionadas a mim. Em vez disso, falou ao ar, então olhou ao redor como se esperasse que o ar respondesse. Aqueles capazes de acreditar, mas que aguardavam por provas, serão convencidos. Há outros que não serão convencidos por nenhuma evidência. Ela balançou a cabeça, como se afastando teias de aranha. Ainda assim, com mais da população assegurada de que Agrona não retornará, podemos tomar medidas mais concretas. Eu sabia o que ela queria dizer. Os domínios estavam sem rumo,
divididos em centenas de pequenas facções que mal podiam ser consideradas cidades-estados administradas por altos sangues. Organização e liderança eram mais necessárias do que nunca. Não era a primeira vez que eu desejava que Ceres assumisse o comando. E, no entanto, por mais que respeitasse minha mentora, também sabia que o que ela queria precisava era escapar da velha estrutura de governança, não substituir um Vritra por outro. Ceres desativou a projeção e tirou o cristal de armazenamento. Depois de virá-lo na mão, passou-o para Alaric. Certifique-se de que todos estejam prontos para a transmissão de emergência. Não alcançaremos todos os lugares, não com a bagunça em que as coisas estão, mas fizemos o melhor que podíamos. Alaric assentiu ao se levantar. Percebi como seu olhar ficou preso por um instante em um canto do escritório. Ele hesitou, congelando por um momento antes de limpar a garganta. De acordo. Todos estão prontos. O velho ascendente me deu uma piscadela cansada antes de sair. Observei-o com curiosidade e preocupação, mas os demônios que ele enfrentava eram só dele. Ceres e eu ficamos em silêncio por 1 minuto, talvez 2. Era difícil pensar em tempo quando o resto do meu cérebro estava tão cheio de pensamentos, alguns relevantes, outros bem menos. Foi minha mentora quem quebrou o silêncio. Você fez um bom trabalho, Kaera. Se ainda não disse, quero que saiba. Você lidou com essa transição, essas pessoas, da melhor maneira possível. Mordi minha bochecha enquanto olhava para cima, da mesa, para encontrar seus olhos. Ela estava com um cotovelo apoiado no braço da cadeira, a bochecha repousando na mão. Ela parecia menor, de certa forma. Não exatamente diminuída, mas mais normal do que o habitual. Mais real, reconheci para mim mesma. Antes eu a via como algo além do humano, mas passamos tanto tempo juntas que não consigo mais vê-la como algum tipo de divindade. Em voz alta, disse apenas: Obrigada, Lady Ceres. Sei que não sou muito boa com pessoas, continuou Ceres. Seu olhar se deslocou, focando em algo no meio do vazio. Eu vejo problemas e soluções. A vida é uma série de ações tomadas para resultar em um resultado específico. As pessoas se tornam tarefas ou obstáculos. Ferramentas a serem usadas. Uma carranca escureceu meu rosto enquanto eu tentava entender o que ela estava me dizendo e por quê. As pessoas raramente gostam de ser usadas como ferramentas. Não, elas não gostam. Seu olhar permaneceu desfocado, mas suas sobrancelhas se uniram, formando uma linha fina entre elas. Seus lábios se apertaram em uma linha pálida. Você é diferente. Você enxerga as necessidades individuais dentro do quadro maior. As árvores dentro da floresta, por assim dizer. Eu hesitei, engolindo em seco e mexendo no pergaminho meio enrolado sobre minha mesa. Obrigado? Repeti, sem querer que as palavras saíssem como uma pergunta. Ceres acenou levemente, sem olhar para mim. Alacria está em mais perigo agora do que jamais esteve. Apesar de todos os seus defeitos, nossos líderes Azuras, os remanescentes do clã de basiliscos Vritra, nos protegeram dos outros, se não de si mesmos. Agora estamos fragmentados e expostos. Nossos magos estão fracos, nossa população aterrorizada. Reclinei-me na cadeira, cruzando os braços sobre o peito. Por isso você deveria estar nas Relictons, recuperando sua força e evitando os pulsos contínuos que drenam mana. Você presume que haverá mais. Lancei um sorriso irônico para minha mentora. Não banque a desentendida comigo. Com tanta mana sendo drenada? Algo que exige uma quantidade incrível de poder foi ativado nas montanhas presas do basilisco, provavelmente no Taegre em Kaelum. A população aterrorizada que você mencionou foi transformada em uma bateria. Você sabe para que serve?
Não tinha intenção de fazer essa última pergunta. Sempre esperei que Cerise soubesse mais do que me contava. Separar e ocultar era um jeito dela. Isso a havia mantido viva até agora, e, por extensão, aqueles como eu que a seguiam. Eu tinha certeza de que ela entendia algo mais profundo sobre esses pulsos, e normalmente não forçaria uma resposta além do que ela quisesse me contar. Contudo, eu estava cansada. E com medo. Ela olhou-me nos olhos e manteve meu olhar, tornando-se novamente de ferro, não mais pequena, mas como uma estrela brilhando diante de mim. Não, mas eu sei de outras coisas. A Grona tem milhares de anos, talvez dezenas de milhares. Ele tem a mente mais afiada e astuta de qualquer ser vivo que já conheci. Nunca o vi colocar-se em perigo. Entendi o que ela não conseguia dizer em voz alta. A derrota de Agrona foi tão repentina e completa, sem sequer uma luta de verdade. Era difícil para um velho soldado como Cerise aceitar. Levantei-me e caminhei até a janela atrás da minha mesa, olhando para o gramado oeste da biblioteca. Estava vazio, e onde não estava coberto pela vegetação, a paisagem tinha sido esmagada por tendas e colchões, ou revirada pelas centenas de refugiados que haviam passado por ali nos últimos dias. Tive que umedecer os lábios para falar, e fiz um esforço consciente para manter minha voz firme. Arthur nos deu essa chance. Mesmo que ele não possa estar aqui agora, sei que está nos defendendo de Efeltus. Não tenho dúvidas disso. Não podemos nos agarrar ao medo do nosso próprio passado. Temos que olhar para o futuro que podemos criar. O sorriso de Cerise foi quase audível, fazendo-me virar para encará-la. Como eu disse, você é diferente. Vamos precisar de... A porta se abriu sem aviso, e Alaric entrou, tropeçando. Tudo pronto. Vai sair para todo o continente, pelo menos onde for alcançável agora. Amanhã, será reproduzido em outro horário, e depois todos os dias, conforme necessário. Não será sem resistência, tenho certeza, mas, ele deu de ombros e se jogou na cadeira. Reativei o dispositivo de projeção. Ele captaria imediatamente a transmissão de emergência quando começasse. Não demorou muito. A imagem se deslocou, mostrando as florestas da clareira das bestas. A imagem estava congelada e distorcida. Uma voz se projetou pelo campo telepático criado pelo artefato de projeção. Povo de Alacria. O alto soberano Agrona Vritra foi derrotado. Alacria está livre. Foi isso. Uma mensagem simples para chocar e atrair atenção. Outra seria emitida no dia seguinte, com a mensagem sendo atualizada e se tornando mais complexa e envolvente com o tempo, ajustando a mensagem conforme a resposta. Estávamos preparados para essa etapa antes mesmo de sabermos o que a gravação mostraria. Novamente, vi Agrona, Arthur e os outros sendo levados por Queses e seus dragões. A imagem parecia desacelerar e focar em Agrona quando ele apareceu, facilitando a identificação. O artefato de gravação decolou e seguiu, acelerando a sequência para chegar ao destino final mais rapidamente. Depois, desacelerou novamente quando a perspectiva permitiu uma visão melhor de Agrona. Não havia como escapar do fato de que Arthur estava na cena, mas sua presença seria explicada em mensagens futuras. A distorção da fenda ondulou pela imagem, e Queses e Miri se dissolveram nela. O corpo de Agrona se aproximou e... A imagem congelou. Eu estremeci quando um zumbido estático invadiu minha cabeça através do campo telepático. A distorção do portal não registrável começou a se espalhar pela imagem, como um pedaço de pergaminho em chamas, escurecendo no meio. Logo, a imagem inteira ficou preta e vazia. Que merda! O que aqueles idiotas? As palavras de Alaric foram cortadas quando outra voz entrou em nossas mentes. Meus olhos se arregalaram e me virei bruscamente em direção a Cerise. Suas mãos estavam unidas na frente dos lábios,
suas narinas se ampliando e suas pupilas dilatadas. Meu povo de Alacria, disse o barítono untuoso vindo da escuridão.